Histórias assombradas. Mas vamos lá. A amiga maledite que fingia ser o que não era. Não é novidade. Ah, tá bom. Oi, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana, mesmo eu sabendo que vai me chamar de Fulana. Tenho 20 aninhos e o relato que irei contar é sobre uma amiga, entre aspas, maledite, que tive há uns anos atrás. Lembrando que se tiver algum nome no decorrer do relato, estará trocado. Eu não me lembro as datas exatas em que tudo aconteceu, então não vou conseguir especificar os períodos. Mas tudo aconteceu entre 2013 e 2016. Antes de começar, eu tenho que admitir para todos vocês que sempre tive vergonha de contar essa história, pois eu fui muito bobinha em cair nas mentiras dessa maledite, que vou chamar aqui de Jaqueline. Mas em minha defesa, eu era pequena e ingênua e tomei coragem para contar para vocês depois que vi um relato bem parecido ao meu aqui no canal. Sem mais enrolações, vamos lá. Bom, Ana, eu moro na Itália desde os meus 5 anos de idade. Cresci e fui formada a minha vida toda aqui e sempre tive uma vida normal. Nada de super riquezas, como o pessoal pensa, né? Digo isso porque tem muita gente que acredita que quando as pessoas vão morar fora do Brasil, automaticamente, como um toque de mágica, elas ficam ricas. Inclusive, era isso que a Jaqueline pensava. E apesar do padrão de vida com certeza ser totalmente diferente e melhor, não é bem assim que as coisas funcionam. Depois você vai entender o porquê de eu especificar isso. Ok. Quando conheci a Maledite? Tudo começou em 2013, quando os meus pais resolveram voltar para o Brasil. Decisão que eles se arrependem até hoje de ter tomado. Principalmente a minha mãe, pois foi praticamente obrigada pelo meu pai a ir embora. Foi uma época em que a Itália estava passando por umas crises e muitos brasileiros estavam voltando para o Brasil. Então, por diversos motivos pessoais, incluindo o fato de que vários conhecidos e amigos próximos estavam indo embora, meu pai se deixou influenciar e assim nós também voltamos para o nosso país. Quando chegamos, fomos morar no Paraná, em uma cidade onde já havíamos morado antes de ir para a Itália. Uma das primeiras coisas a serem resolvidas foi a questão da escola, pois minha mãe não queria que eu e minha irmã mais nova, Laura, estudássemos em escola pública. Então passamos diversos dias procurando as melhores escolas particulares da região. Tudo isso pode parecer frescura da minha mãe, mas não era, Ana. O ensino daqui não tem nem comparação, até mesmo com o ensino das escolas particulares aí do Brasil. E eu digo isso com propriedade, pois tive a oportunidade de provar dos dois. Enfim, após dias de busca pela escola perfeita, finalmente achamos. Na época eu tinha 13 anos, faltavam alguns meses para completar 14 e estava indo para o primeiro ano do ensino médio. E no primeiro dia de aula eu estava me sentindo um peixe fora d'água. Para mim era tudo muito diferente, começando pela sala de aula, que era gigantesca e tinha mais de 40 alunos, sendo que na Itália a sala mais numerosa que eu já tinha estudado era de no máximo 15 pessoas. Quando eu entrei na sala, eu percebi que quase todo mundo já se conhecia ali, por terem estudado juntos nos anos anteriores ou por serem amigos de infância. Então eu procurei uma carteira vazia, me sentei e fiquei na minha, até a aula começar. Como todo primeiro dia de aula, assim que a professora chegou, ela pediu para que todos se apresentassem para que pudéssemos nos conhecer. Ai, gente, eu odiava essa parte na escola. Eu queria ficar quieta no meu canto. Me deixa, eu não quero me apresentar para ninguém. Ela começou a chamar um por um em ordem alfabética e cada um tinha que falar um pouco de si e dizer em qual escola tinha estudado anteriormente. Sendo assim, eu fui obrigada a dizer que tinha acabado de chegar e nunca havia estudado no Brasil. Na hora do intervalo, comecei a fazer minhas primeiras amizades. E Ana, adivinha quem foi a primeira pessoa que veio falar comigo? Acertou!
Foi a Jaqueline Maledite. Ela veio se apresentar dizendo que eu parecia ser uma pessoa muito legal e usou o pretexto de que já havia estudado italiano para poder puxar assunto comigo. Depois do primeiro dia de aula, eu comecei a me ambientar mais. Comecei a fazer outras amizades, mas as coisas com a Jaqueline foram evoluindo. Começamos a conversar bastante, contar coisas da vida uma da outra, falar sobre a família, meninos, amizades, etc. Coisas de adolescente, né? Estava indo tão bem entre a gente que ela chegou até a pedir para a professora para trocar de lugar e sentar numa carteira perto da minha. Dias depois, já havíamos trocado os nossos números de telefone e passamos a conversar todos os dias por mensagem. Não demorou nadinha para virarmos melhores amigas. Quando as mentiras começaram? Agora que começa a ficar pesado. Pesado, brincadeira, não é pesado não. Agora que começa as mentiras da Maledite. Bom, foram tantas mentiras que eu não sei nem por onde começar. Mas vamos lá. Na época, tinha acabado de lançar o celular da Samsung, o Galaxy S4. E antes de eu ir embora, os meus pais me deram de presente. Já ela tinha o iPhone 4. Eu não era, e até hoje eu não sou dessas pessoas que ficam abanando para os quatro ventos o que eu tenho. Então, na sala de aula, nunca ficava no celular. Eu deixava ele desligado e guardadinho dentro da minha mochila. Até mesmo para não ter a tentação de dar aquela mexidinha durante a aula. Eu só pegava ele quando já estava dentro do carro no caminho para casa. Porém, um dia tive que ligar para minha mãe durante o intervalo e nisso a Jaqueline, que vivia grudada comigo, viu o meu celular, que na época era até considerado um baita celular. Na mesma hora ela disse: "Nossa, mas seus pais deixam você trazer esse celular para a escola? Eu tenho um iPhone 5S, que tinha acabado de ser lançado também. Mas o meu pai não deixa eu sair com ele para nenhum lugar, porque é perigoso. Eu só uso em casa. Esse iPhone 4 aqui já tá velho e só uso para vir para a escola mesmo. Assim, se acontecer de me roubarem, eu posso perder esse celular sem problemas." Então eu respondi que era o único celular que eu tinha e que tinha por força que usar ele em todo lugar que eu fosse, né? Eu precisava. Ana, eu esqueci de falar que essa escola onde eu estudava ficava em um bairro que era considerado rico. Então, consequentemente, o pessoal que estudava comigo, ou pelo menos a grande maioria, realmente tinha uma condição de vida muito boa. Eu, como disse antes, não era rica. Eu só estudava lá pelo fato do ensino ser considerado melhor que em outras escolas. Mas voltando ao assunto do celular, semanas depois dela ter feito esse comentário, sabe o que aconteceu? Eu estava voltando para casa e ao descer do carro o celular escorregou do meu bolso e caiu com a tela virada para o asfalto. É claro, é que nem pão com manteiga, né? Vai cair com a manteiga virada para baixo. O celular vai cair com a tela virada para baixo. E aí a gente vai naquele suspense, catar ele no chão e virar para ver se a tela tá quebrada ou não. E aí ele caiu com a tela para baixo. Bom, ele ficou destruído. Não funcionava nada mais. Levei para o conserto, mas não teve jeito. E depois de 2 dias, ele pifou de vez. Tá parecendo o meu. O meu tá nessas aí. Será que tem alguma maledite de zona no meu celular? Ai, pifou. Fui obrigada, então, a usar o celular da minha irmã, que inclusive era igual ao meu, só mudava a cor. A Laura era pequena e não ligava muito para essas coisas, então ela me emprestou o celular dela numa boa. Pena que alguns meses depois da Jaqueline ter visto o outro celular, ele começou a dar problema também. Como éramos melhores amigas, eu acabava reclamando para ela sobre o celular estar ruim e eu não conseguir fazer minhas coisas com ele. De tanto eu ficar me queixando, ela me disse que era para eu aguentar só mais um pouquinho, pois no meu aniversário ela me daria um novo. Olha, opa! Dizia ela que tinha uma reserva de celulares novos em casa,
caso o celular de alguém da família dela estragasse. Ui! Ela dizia sempre que não seria um problema pagar um celular daqueles e me dar. Pegar um celular daqueles e me dar. Até porque só ela deveria ter uns 3 ou 4 desses só para ela. Gente, que ostentação. Um ela levava para a escola, outro ela usava em casa, outro era para quando ia nos lugares chiques com a família e assim por diante. Eu dizia que não precisava, que quando eu conseguisse eu compraria outro. Mas ela ficava insistindo tanto em querer me dar que eu acabei meio que aceitando a ideia e fiquei esperando. Enquanto isso, eu fui me virando com o que eu tinha. Desde o início, ela tinha me apresentado por foto a família dela, mas mostrava eles individualmente, sabe? Uma foto de cada um. Às vezes até mostrava foto de todos eles juntos, mas ela nunca estava nessas fotos e sempre arrumava uma desculpinha esfarrapada para explicar o porquê que ela não estava com eles. Admito que eu achava estranho, pois como pode uma pessoa não ter uma foto sequer com a própria família? Ainda mais ela, que dizia ser muito apegada a eles, dizia ser uma pessoa que colocava a família sempre como prioridade e coisas do tipo, né? Só que eu confiava nela. Por mais que eu achasse estranho, eu pensava que deveria ser uma daquelas frescuras de gente rica. E a bobinha aqui não questionava. Pelo contrário, eu ficava de boca aberta e fascinada com todas as coisas que ela me contava. Ela se apresentava como uma pessoa humilde, assim como eu, ela também não era de ficar falando o que tinha ou deixava de ter. Porém, como nós éramos melhores amigas, comigo ela se soltava. Gostava bastante de me contar sobre a rede de mercados que a família dela tinha, contava sobre a mansão com piscina onde eles moravam e me mostrava foto de cada cômodo da casa. Se achava por terem um motorista particular que levava ela e seus irmãos para todo lado. Ela gostava de me contar como o pai dela era sempre muito ocupado, pois além de cuidar dos mercados, tinha que cuidar também das lojas de música que tinham espalhadas pela cidade e de todas as casas alugadas pelo Paraná afora. Me contava sempre sobre a mãe dela e suas lojas de roupas, sobre os irmãos e irmãs que eram super inteligentes e mimados, e sobre os sobrinhos que eram prodígios. Olha que beleza, não? Me contou a trágica história de um dos irmãos que havia falecido em um acidente algum tempo antes de eu conhecê-la. Inclusive, os 2 sobrinhos que eu mencionei antes eram filhos desse irmão falecido. E de como ela e sua família os cresciam após a mãe ter abandonado eles. E de como ela e sua família os cuidava deles, é isso? Após a mãe ter abandonado eles? Bom, eu nunca duvidei de nada que ela me dizia, pois ela sempre achava um jeito de me provar que o que ela falava era verdade. Seja com uma foto, com um panfleto, uma mensagem, etc. Um dia, após a aula, estávamos conversando por WhatsApp e do nada ela me disse que tinha que sair e que iria trocar de celular com o irmão dela. Não me lembro por qual motivo. E me disse que salvaria o meu número no celular dele e me chamaria por lá para continuarmos nossa conversa. Eu disse que tudo bem e assim ela fez. Dias depois, o irmão dela, que vou chamar aqui de Maurício, me mandou mensagem dizendo que no ano seguinte ele trocaria de escola e iria estudar comigo e com a Jaqueline e que gostaria de ir fazendo algumas amizades para quando chegasse na escola já ter algum rosto conhecido. Depois desse dia, passamos a conversar sempre, todos os dias, em todo momento. Era do bom dia ao boa noite e eu comecei até a usar o meu celular na escola para falar com ele. Como você pode imaginar, eu comecei a gostar dele e assim começamos um namorico virtual. Ah, não preciso nem dizer que foi só alegria, né? A Jaqueline era o nosso trâmite. Eu mandava cartinhas por ela e ela trazia chocolates e cartinhas que ele mandava para mim. Na minha cabeça era tudo tão perfeito.
Doce ilusão de criança, né? O tempo foi passando e eu comecei a ter vontade de conhecê-lo pessoalmente. Eu já havia comentado sobre ele com a minha família e, assim como eu, eles também estavam curiosos para conhecê-lo. Mas foi aí que começaram os problemas. A gente até marcava de se ver, mas por ironia do destino, nunca dava certo, Ana. Nesse período eu já tinha meus 15 anos e ele 14. E obviamente a gente dependia dos nossos pais para poder se ver. E eles não estavam livres sempre que queríamos. Então um dia ele não tinha carona. Outro dia era eu. Outro dia era ou ele ou alguém da família dele que estava passando mal. E aí ele não podia sair de casa. Ou o carro tinha dado problema, ou tinha algum compromisso. Enfim, toda vez ele sempre tinha uma desculpa diferente para não conseguir me ver ou até mesmo para não falar comigo por ligação ou chamada de vídeo. A Jaqueline estava sempre no meio, dando corda, sabe? Justificando ele e dizendo para eu não desistir, que uma hora ia dar certo. Ela dizia que ele gostava muito de mim e não ia suportar se eu terminasse com ele. Porém, eu também não estava bem com toda essa situação e acabou que por esses e vários outros motivos nós terminamos. Um namoro virtual, né, que era só. Mas continuamos sendo amigos. Então, vez ou outra, a gente ainda conversava. Nesse meio tempo, minha amizade com a Jaqueline ficava cada vez mais forte. Comecei a chamá-la para vir na minha casa depois da escola. Chamava ela para dormir lá, para sair, etc. Porém, comecei a notar um comportamento meio estranho da parte dela. Ela começou a ser manipuladora e ciumenta. Começamos a ter aquela amizade possessiva, sabe? Ela podia fazer tudo o que ela queria e sair com qualquer outra amiga dela. Já eu, quando saía, era motivo de briga. Eu não podia nem postar foto com qualquer outra amiga que ela ficava morta de ciúmes e era motivo de briga também. Mesmo assim, eu relevava. Apesar de tudo, eu gostava da amizade dela e achava que aquilo tudo fosse só uma fase. Comecei a achar estranho também ela nunca me chamar para ir na casa dela. Dizia que era muito longe, que não compensava eu ir para lá e que ela preferia vir na minha casa, pois tínhamos mais liberdade ali. Até que teve um feriado e a família dela viajou, mas ela não foi porque não estava se sentindo bem. E nessa ocasião me chamou para passar o dia com ela e dormir lá. Depois de quase uns 40 minutos de viagem, eu cheguei na mansão que ela tanto me falava. A casa era imensa e até mais bonita pessoalmente do que pelas fotos que ela mostrava. Ela me disse que como a família dela tinha viajado e a empregada tinha terminado de limpar a casa toda um pouco antes de eu chegar, que não poderíamos ficar andando por lá para poder manter tudo em ordem até eles voltarem. Óbvio que eu disse que por mim não tinha problema, e então ficamos praticamente o tempo todo num quarto que ela dizia ser quarto de visitas. Depois desse dia, ela começou a me chamar mais vezes para ir na casa dela, mas como era muito longe, íamos sempre para a casa de uma tia dela, chamada Roberta, que ficava a 10 minutos da minha casa. Por mim era de boa, até preferia ir na casa dessa tia, pois assim ficava mais fácil para os meus pais ou para o meu irmão me levar e me buscar. A casa da Roberta era uma casa super humilde. Não tinha nada de luxo como na casa da Jaqueline. E toda vez que íamos para lá, ela nunca tinha ninguém em casa. Era sempre só eu e a Jaque. Eu achava isso muito estranho também, né? Mas eu não falava nada, pois, mais uma vez, pensei que fosse frescura de gente rica, né? E, além do mais, imaginava que a tal tia estivesse trabalhando. Eu via sempre muitas coisas da Jaqueline espalhadas para todo lado e ela se comportava como se a casa fosse dela. Quando eu a questionei sobre esse seu comportamento, ela me disse que se sentia tão à vontade lá porque ela era muito, mas muito próxima da Roberta, a tia dela, e passava vários dias lá com ela. Disse que quando era pequena, os seus pais viajavam muito e sempre deixavam ela com essa tia, e que por terem uma ligação tão forte desde pequena, ela a chamava até de mãe.
E mesma coisa com seu tio Jair, o ex-marido da Roberta. Ela o chamava de pai. Nesse mesmo dia, me contou que seus tios eram separados e que ela nunca tinha aceitado essa separação e que não suportava o novo marido da tia. Dizia que ele era folgado, mal educado e que não amava de verdade a Roberta. Mais uma vez fiquei de boca aberta com toda essa história e, obviamente, acreditei nela. No começo de 2016, meus pais se separaram e minha mãe decidiu que voltaria para a Itália e que eu e a Laura voltaríamos com ela. Começamos então a organizar nossas coisas e compramos as passagens para o dia 26 de setembro de 2016. A Jaqueline foi uma das primeiras pessoas a ficar sabendo e não gostou nadinha da ideia. Queria porque queria que eu convencesse a minha mãe a me deixar ficar com o meu pai, pelo menos para eu conseguir terminar o terceirão e me formar com os meus amigos. Ela até mandava mensagem para minha mãe tentando convencê-la a me deixar ficar, mas não teve jeito. Enquanto não chegava a data da viagem, eu e Laura continuamos indo para a escola e eu continuei trabalhando. Até que um dia, depois da aula, o pessoal da minha turma ficou até mais tarde na escola porque iam fazer um chá de bebê surpresa para a esposa de um dos nossos professores preferidos. Mas eu, infelizmente, não pude ficar, pois eu tinha que trabalhar. À noite, quando cheguei em casa, tinha um monte de mensagem no grupo do WhatsApp da minha turma e todos estavam dando seus pêsames para Jaqueline. Eu fiquei sem entender nada e na hora o meu coração gelou. Tentei falar com ela de tudo quanto é jeito, mandei mensagem, liguei várias vezes e nada. Até que resolvi mandar mensagem para o Maurício e finalmente consegui obter alguma notícia. Ele me contou que seu pai havia falecido naquela tarde e que ela havia recebido a notícia enquanto ainda estava na escola. Eu perdi o chão, pois eu sabia o quanto ela era apegada a ele e fiquei muito triste. Depois de algumas horas, consegui falar com ela e disse que eu e outras amigas nossas tínhamos conversado e combinado de ir ao velório para poder dar apoio a ela. Mas que depressa ela disse que não. Disse que não precisava, que ela não ia conseguir nos dar atenção e que seria uma cerimônia só para a família. Eu, como amiga, respeitei o pedido dela e disse que se precisasse de alguma coisa era só me falar. Nos dias seguintes, na escola, foi um perrengue. Ela passava mal direto e só chorava. Mas aos poucos foi melhorando e criando forças para seguir em frente. Um belo dia resolvi mandar mensagem para o Maurício para saber como ele estava. Como andavam as coisas e conversa vai, conversa vem, acabamos entrando no assunto do pai deles. Até que ele me disse que o pai deles estava vivo. Que quem tinha falecido era o tal do tio Jair, aquele ao qual ela era apegada desde pequena. Ana, na hora eu fiquei sem entender nada e fiquei até chateada com ela por não ter me contado a verdade. Mas, mais uma vez, deixei passar, até porque ela tinha perdido uma pessoa que amava e achei que não fosse o caso de discutir por uma coisa tão delicada. O tempo passou e chegaram as férias de julho. Como faltava pouco para a nossa viagem e de qualquer forma eu iria perder aquele ano letivo, porque as aulas na Itália começam em setembro, então nesse meio ano que eu tinha estudado no Brasil, não contaria. Meus pais decidiram que quando as aulas voltassem eu não ia mais para a escola. Assim eles também evitariam de gastar dinheiro à toa com a mensalidade. Eu e Jaqueline começamos a nos ver cada vez menos, já que eu não ia mais para a aula. Mas como boas amigas, conversamos todos os dias. Um dia antes de eu viajar, ela disse que no dia seguinte iria junto com o Maurício até a minha casa para se despedirem de mim. Mas não foram e mandaram somente uma mensagem se desculpando e desejando boa viagem. Quando a casa caiu... Bom, depois que voltei para a Itália, nossa amizade continuou. Conversamos todos os dias, mas com o passar do tempo as coisas foram ficando complicadas. Por causa do fuso horário e pela minha nova rotina, a gente quase não conseguia mais dar atenção uma à outra.
Depois de um ano, ainda estávamos tentando levar a amizade para frente, mas era sempre com muita cobrança e pouca compreensão da parte dela. Vivia sempre com as ceninhas de ciúmes por causa das minhas novas amizades e do namorado que arrumei pouco tempo depois que cheguei. Ana, eu comecei a ficar de saco cheio. Ela estava sendo injusta demais e a situação estava ficando chata e pesada. Eu me sentia presa nessa amizade e o pior é que ela não via isso e não entendia que as coisas não poderiam ser mais como eram antes. Eu comecei a me destacar e aos poucos comecei a relembrar das histórias que ela me contava sobre ela, sua família e as coisas que possuíam. Pensei que por mais que 10% das coisas ela até conseguisse me provar que era verdade, ainda tinha os outros 90%, que para mim era uma parte totalmente obscura. Comecei a duvidar até daqueles 10%, pois nunca tinha visto nada pessoalmente. Nem muito menos conheci ninguém da família dela, a não ser o Maurício, e ainda assim foi virtualmente. Comecei então a prestar cada vez mais atenção nos mínimos detalhes das novas histórias que ela me contava depois que vim embora e comecei a desconfiar de várias coisas. E você sabe como é mulher quando fica com a pulga atrás da orelha, né? Então eu comecei a pesquisar a fundo sobre a vida dela em todas as redes sociais e não tinha quase nenhuma informação. E, inclusive as poucas que tinham não batia com nada do que ela me contava. Fotos mesmo só tinha com pessoas que eu não conhecia e várias com a tia Roberta. Chegou num ponto em que eu conversava com ela só para colher informações e tentar entender se a minha teoria de que nossa amizade tinha sido uma grande mentira fazia sentido. Uma bela tarde, um amigo que estudou comigo no Brasil me mandou mensagem e começamos a conversar. Ele me perguntou se eu ainda tinha contato com o pessoal da escola. Nisso eu respondi que não, que ultimamente mal estava conversando até mesmo com a Jaqueline, e comentei que estava com um pressentimento estranho sobre ela. Ele me perguntou se eu sabia que o pai dela tinha falecido. Eu disse que sim, que ainda estava lá quando aconteceu e acrescentei que na verdade não tinha sido o pai dela, mas sim o seu tio, e expliquei mais ou menos toda aquela história. Nesse mesmo momento, meu amigo riu da minha cara e perguntou se eu estava falando sério. Mais uma vez eu respondi que sim, e ele ficou chocado. Me falou que era para eu me sentar, pois ele tinha uma coisa para me contar. Disse que o cara que tinha falecido era o pai dela, sim, e que não tinha essa de tio, não. O pai desse meu amigo era advogado e ele me disse que tinha certeza do que estava me falando, pois tinha sido o pai dele a cuidar do caso do pai da Jaqueline. Nesse momento eu fiquei sem chão. Era o que eu estava precisando para ter certeza de que ela tinha mentido para mim esse tempo todo. Meu amigo e a Jaqueline não eram amigos, mas se conheciam fazia bastante tempo, pois além de terem estudado juntos, frequentavam a mesma igreja. Eu então aproveitei o embalo da conversa e comecei a fazer outras perguntas para ele. Ana, antes eu tivesse deixado para lá toda essa história. É isso? Eu descobri que ela mentiu para mim sobre absolutamente tudo. Sabe por que eu nunca vi fotos dela com a família? Porque aquela não era a família dela de verdade, e sim a família para a qual a mãe dela trabalhava como empregada. Sabe a tia Roberta? Não era tia coisa nenhuma, era a mãe dela. Sabe a casa humilde da tia, onde tinha coisas dela para todo lado e ela se sentia a dona da casa? Era a casa dela. Sabe o motorista que levava ela para todo lugar? Era o tal do marido da tia Roberta, ou seja, era o padrasto dela. Sabe a mansão onde eu fui aquela única vez? Pois é, era a casa dos patrões da mãe dela. Sabe por que eu nunca consegui ver o Maurício ou sequer falar com ele por telefone? Porque, na verdade, eu não conversava com ele.
A Jaqueline pegou a foto do filho dos patrões da Roberta, que supostamente era irmão dela, colocou como foto de perfil do WhatsApp de um número velho que ela tinha e se divertiu por mais de 3 anos tirando onda com a minha cara, se fazendo passar pelo Maurício, é isso? Tudo isso sobre o Maurício eu descobri porque meu amigo conhecia ele também e me disse que ele e a Jaqueline não eram parentes, nem sequer eles conversavam. Então eu entrei no Instagram, coisa que ele mesmo e a Jaqueline tinham me proibido de fazer, pois diziam que haviam roubado o Instagram dele, que não tinha necessidade eu seguir ele lá. E finalmente conversei com o verdadeiro Maurício. Ele me disse que realmente conhecia a Jaqueline, mas que não tinha um vínculo nenhum, de nenhum tipo, e que ela tinha me enganado esse tempo todo. Ah, eu não preciso nem falar que o celular novo eu nunca ganhei, né? Se eu estivesse esperando por ela, estaria sem até hoje. Enfim, Ana, depois de descobrir todas as mentiras dela, eu já estava mais que saturada e decidi que já tinha passado da hora de dar um basta. Eu esperei o momento certo e mandei uma mensagem para ela dizendo que sabia de tudo e desmascarando todas as mentiras dela. Eu já sabia que de duas uma, ou ela tentaria se justificar e pedir desculpas, ou só leria a mensagem e desapareceria. E assim foi. Ela leu a mensagem e desapareceu do mapa. Me bloqueou, a mim e a minha família, em todas as redes sociais e depois desse dia nunca mais nos falamos. Alguns meses depois, no meu aniversário, chegou uma mensagem de parabéns anônima de um número desconhecido, mas com o DDD do Paraná. A mensagem dizia que não precisava eu saber quem estava escrevendo, mas que me desejava tudo de bom e aquelas coisas clichês de aniversário. E que talvez um dia eu descobriria quem era o motivo de tudo o que aconteceu. Bom, não precisa ser um mágico para entender que a mensagem era da Jaqueline. Eu não respondi e nunca mais tive notícias dela. Até hoje sou bloqueada nas redes sociais. Eu realmente nunca entendi o motivo dela ter feito isso. Não sei se pensava que eu era rica e que se ela também não fosse, se ela não fosse, eu não aceitaria a amizade dela. Mas isso não faz sentido, porque como disse anteriormente, eu nunca escondi nada de ninguém e ela vinha direto na minha casa, via como eu vivia e via que era uma vida super normal, sem luxo nem nada. Minha família e amigos mais próximos que sabem dessa história dizem que uma segunda possível teoria seria de que ela, eu ia dizer isso, de que ela era apaixonada por mim, por ter tantos ciúmes e querer sempre me controlar. Também pensei nisso. Mas a verdade é que para mim isso é tudo muito confuso ainda. E acho que ela tinha algum tipo de doença mental, não sei. Mas não tem como eu saber e provavelmente eu vou morrer com a curiosidade de saber o que é que se passou pela cabeça dela. Devo dizer também que depois dessa experiência nunca mais tive uma melhor amiga. E toda vez que surge uma amizade nova eu fico com o pé atrás. Ana, muito obrigada por ler o meu relato. Desculpa se tiver algum erro de português e me perdoa por esse relato gigantesco. Eu juro que resumi bastante a história, pois se fosse contar tudo, a gente ia ficar aqui até amanhã. Mais uma vez, obrigada. Um beijo grande para você e sua família e para todos os assombrados. Espero que tenham gostado e que esse relato sirva para a gente prestar mais atenção nas pessoas que entram nas nossas vidas e nas coisas que acontecem ao nosso redor. E é isso, pessoal. Peraí. Aí. Cadê vocês? Deixa eu dar um refresh aqui. Peraí. Aí, muito bem, muito bem. Bom, digam aí a opinião. Sabe, vocês lembram aquele programa? Acho que era na MTV. Era na MTV? Depois foi, eu não sei.
que se chamava catfish. Eram pessoas que enganavam outras pela internet, assim, sabe? Ou fingia ser uma pessoa que não é, ou para pedir dinheiro, ou para realmente porque às vezes começou a gostar da pessoa, mas não queria mostrar realmente como ela era. Então, porque a pessoa não se achava bonita, alguma coisa assim, se fazia passar por uma outra, pegava um outro perfil, exatamente como essa moça fez, e enganava a pessoa, sabe? Dizendo, então a pessoa achava que estava conversando com uma, e quando ia ver a realidade era outra. Ou então já vi o caso de realmente uma moça se passar por um rapaz e começar um namoro virtual com outra moça, mas sem coragem de dizer que ela era uma moça. E tem todas essas coisas. Eu não sei, né? As pessoas enganam as outras com esse tipo de coisa. Ela não queria mostrar a realidade dela, sei lá, ela queria se passar por. Mas eu também acho que rolava aí talvez ela gostasse, né, da moça e não queria, não conseguia ou não queria revelar isso, acabou fazendo isso através do Maurício, né? Então, não sei. Bom, deixa eu dar beijos aqui no pessoal. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.